no início. E dentro dessa turma toda, tem um papel que parece ter um destaque especial no CBOC, que você já mencionou, o tal do dono de processo, o Process Owner. Porque ele é tão importante assim. O dono de processo, ele é chave, porque representa a quebra daquele silo que a gente falou. Pensa bem, a maioria dos processos importantes numa empresa não fica dentro de uma área só. Eles cruzam vários departamentos, né? Vendas, produção, financeiro. Ter alguém que seja o responsável pelo desempenho daquele processo específico de ponta a ponta, com autoridade para isso, é fundamental para a coisa funcionar direito. O dono do processo não é necessariamente o chefe hierárquico das pessoas que executam as tarefas do processo, tá? Mas ele é o guardião daquele fluxo. Ele monitora os resultados, os indicadores, propõe melhorias, aprova mudanças naquele processo e, muito importante, ele tem que colaborar com os donos dos outros processos com quem ele se conecta. Interessante. Mas aí não tem um perigo? Se for mal implementado, esse dono de processo não pode acabar virando um super silo, tipo, defendendo o processo dele acima de tudo, mesmo que prejudique o resto? É um risco real, sim. Uma preocupação muito válida. E é exatamente por isso que o papel do dono de processo não pode existir solto, isolado. Ele precisa estar dentro de uma estrutura maior, uma estrutura de governança de processos bem pensada que o CBOC também discute bastante. Essa governança inclui outros papéis, como líderes de processos, gerentes, analistas, inclui comitês, fóruns para discutir os processos e um alinhamento claro com a alta gestão da empresa. A governança é que garante a visão do todo, sabe? Ela que impede que o dono de um processo otimize só o pedacinho dele e acabe prejudicando o resultado final da empresa. É um equilíbrio delicado, precisa ser bem construído. Entendi. A governança funciona como um sistema de pesos e contrapesos, para garantir o alinhamento geral. E o CBOC também indica que existe uma trilha de carreira em BPM, que dá para crescer nessa área. Sim, sim. Ele até ilustra exemplos de como um profissional pode evoluir. Começa talvez com um foco mais específico, em modelagem ou análise de alguns processos, e com o tempo, ganhando experiência e habilidade, pode passar a gerenciar processos mais complexos, a liderar equipes de BPM, ou até chegar em posições mais estratégicas, ajudando a definir como a empresa inteira vai gerenciar seus processos. Isso reforça uma coisa importante. É errado alguém sair da faculdade já pronto para ser um profissional de BPM completo. É uma área que exige muito desenvolvimento contínuo. Tem que combinar o conhecimento teórico, como o do CBOC, com a mão na massa, a experiência prática, e também desenvolver habilidades comportamentais, né? Como negociação, comunicação, gestão de mudanças. E falando em validar esse conhecimento, essa experiência, a gente chega nas certificações da ABPMP. Elas funcionam meio como um silo de qualidade no mercado, né? Principalmente as mais conhecidas, a CBPA e a CBPP. Qual é a diferença principal entre elas duas? Basicamente, é o nível de experiência e a profundidade que cada uma exige e atesta. A CBPA, que é a certificação de associado de processos de negócio, ela foca mais em validar se o profissional entende os conceitos, as técnicas, a linguagem do BPM, tudo aquilo que está descrito no CBOC. É, assim, ideal para quem está começando na área ou tem menos tempo de experiência prática direta com gestão ou melhoria de processos. Certo, é a porta de entrada, digamos. E a CBPP? A CBPP, que é a de Profissional de Processos de Negócio Certificado, aí já é um degrau acima. É para quem já tem uma bagagem mais robusta. Ela exige a comprovação de pelo menos 4 anos de experiência prática, liderando ou participando ativamente de iniciativas de BPM. O exame da CBPP não avalia só o conhecimento do CBOC, mas a capacidade de aplicar esse conhecimento em situações do mundo real. É um atestado de senioridade mesmo. Tem também a CBPL de líder, mas a CBPA e a CBPP são as mais comuns. E tem os custos, né? Vi que tem taxa de inscrição e taxa de exame, e membro da ABPMP paga menos. Isso, tem as taxas. A inscrição na CBPA é uns $40 e o exame uns $550. Para a CBPP, o exame é um pouco mais, uns $650. Mas quem é membro da ABPMP tem um desconto bom, uns $150 a menos no exame.
Vale a pena checar os valores atualizados no site deles, claro. O interessante é que, pelo que eu li, nenhuma delas é para sempre, né? Não é um diploma que você pendura na parede e pronto, tem que manter. Exatamente. E esse, para mim, é um dos pontos que mais valoriza essas certificações. Tanto a CBPA quanto a CBPP precisam ser renovadas a cada 3 anos. E para renovar, você precisa comprovar que fez educação profissional continuada, o CPE, Continuing Professional Education. Ou seja, o profissional tem que mostrar que continuou estudando, se atualizando na área de BPM durante aqueles 3 anos. E como é que se comprova isso? Tem que fazer curso, ir em evento? Tem várias maneiras que a BPMP aceita. Pode ser participando de webinars, de congressos da área, fazendo cursos, principalmente se forem de provedores que são registrados pela própria BPMP, os REPs. Também conta contribuir com a própria associação, ajudar a desenvolver o CBOC, escrever artigos, dar palestras, enfim, tem uma lista de atividades válidas. A ideia central é essa, incentivar o profissional a não ficar parado no tempo, a continuar aprendendo e se mantendo relevante. Porque a área de BPM muda, né? Principalmente com o impacto de tecnologia nova chegando o tempo todo. É um empurrãozinho para a aprendizagem contínua. Bom, depois dessa nossa conversa, acho que fica bem mais claro, né? BPM é muito mais que só uma sigla da moda. É uma disciplina de gestão, uma forma de pensar e agir que é fundamental para as empresas hoje em dia. Para conseguirem navegar nessa complexidade toda, conectando o que elas fazem no dia a dia com o que elas querem alcançar lá na frente. Sem dúvida nenhuma. E a BPMEP, com o CBOC servindo de base, de alicerce, e as certificações como a CBPA e a CBPP dando esse reconhecimento, oferece a estrutura para profissionalizar essa área toda. Para quem trabalha ou quer trabalhar com processos, investir nesse conhecimento significa ter uma base sólida para começar, falar a mesma língua que o mercado fala, enxergar um caminho para crescer na carreira e ter credenciais que, sim, agregam valor no currículo. E essa necessidade de se manter atualizado para certificações é um lembrete constante, né? O aprendizado não pode parar de jeito nenhum, especialmente nessa área. Exato. E isso até puxa uma última reflexão que eu acho bem interessante. O próprio CBOC, como a gente viu, já está incorporando discussões sobre tecnologias como automação robótica de processos, o RPA, e inteligência artificial, a IA. A gente vê como essas tecnologias podem automatizar tarefas repetitivas, analisar um volume imenso de dados, ajudar a otimizar os fluxos. Sim, a tecnologia está cada vez mais dentro da gestão de processos, não tem como negar. Então, a pergunta que fica no ar é, conforme a tecnologia vai assumindo mais e mais essas tarefas que são mais rotineiras, mais baseadas em regras, será que as habilidades que são essencialmente humanas do profissional de BPM não acabam ficando ainda mais valiosas? Eu penso, por exemplo, na análise crítica para entender problemas que são realmente complexos, sabe? Na criatividade para desenhar soluções que ninguém tinha pensado antes, na empatia, na comunicação,